Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um dia de culto do Evangelho no Lar. Hoje é terça-feira, são dia 28 de outubro de 2025. Estamos aqui para dar continuidade com esse projeto de divulgação da doutrina espírita através das reflexões de mais um dia de culto do Evangelho no Lar. Obrigado por me receber na sua casa, gratidão por fazer parte dessa noite também na minha. Então, lembrando que na nossa oração de encerramento, a gente faz a fluidificação da água, tá em tempo de você pegar aí na cozinha o seu copo, sua garrafinha, sua caneca, para que juntos a gente possa contar aí com mais esse recurso da espiritualidade em nosso favor. Queria aproveitar para dar um aviso de que eu vou ficar ausente até o dia 17, se não me engano. Então são 2 ou 3 terças-feiras de recesso. Vou tirar uns diazinhos aí para descansar. Então nas próximas 2 ou 3 semanas, se não me engano, eu vou colocar aqui antes da próxima terça-feira que a gente for retomar os nossos cultos. Mas já estou deixando de antemão todos vocês avisados. Bem-vinda, Alessi, querida. E me desculpem, mas eu ainda não consegui me organizar para voltar na casa, até um pouco de descuido. Peço desculpas mesmo, não consegui pegar o livro novo de ambientação, então vamos recorrer mais uma vez ao nosso bom e velho Vigiai e Orai. Com alegria é a página que a gente vai ler hoje. Executa com alegria todas as tuas tarefas. As abelhas fazem mel, colhendo o pólen das flores. Os pássaros cantam, entretecendo os ninhos que os acolhem. Não te queixes da vida. Tens agora aquilo de que mais necessitas para o teu aprendizado. Não ambiciones trilhar o caminho alheio. Em qualquer posição que ocupe, o homem não é poupado da luta. Os que aparentam tranquilidade talvez estejam chorando por dentro. Valorize o teu corpo, os teus familiares, o teu trabalho, a tua experiência evolutiva. Caso recebesses mais, talvez não soubesses o que fazer com tanto. Um sorriso sincero opera prodígios. Não agraves a tua prova com a melancolia. Bem-vinda, Glória, bem-vinda, doutora Maristela. Chegava em tempo da gente orar juntos para a gente iniciar o nosso culto do Evangelho no Lar. Então vamos fechar os nossos olhos, buscando acalmar a nossa mente, impregnar os nossos pensamentos com a imagem do Mestre Jesus, criando ambiência, harmonia, permitindo o contato com a espiritualidade amiga que se faz presente não só na minha casa nesse momento, mas na de cada um que aqui se conecta nessa noite em busca dessas reflexões, que possamos abrir as portas das nossas casas para os nossos mentores e amigos e que possamos ser inspirados ao longo dessas reflexões para perceber as nossas limitações, mas também o nosso potencial. Nos envolve, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem-vindo, Felipe, que bom que você chegou. Então vamos retomar a leitura dessa página de hoje, fazendo os comentários. Na semana passada tive algum retorno de alguns companheiros que gostaram bastante desse formato da Conversa Fraterna e alguns até foram lá à nossa casa espírita para poder fazer parte do atendimento. Então, mais uma vez, mentaliza que você está nesse processo de busca de auxílio, abrindo o seu coração, colocando as suas dificuldades e que veio em busca dessa orientação da espiritualidade, dessas reflexões, dessa percepção estendida sobre a real situação que a gente se encontra. Então vamos lá? Com alegria. Executa com alegria todas as tuas tarefas. Mesmo nas vezes em que a gente não se sente tão motivado assim,
a gente sabe que algumas tarefas devem ser feitas mesmo naquele dia em que a gente não se sente tão motivado. Algumas coisas simplesmente precisam ser feitas, a gente precisa agir com disciplina. Então, diante dos propósitos que nós temos, por mais que a gente entenda que determinada atitude vai ser boa, vai nos aproximar daquele objetivo, muitas vezes a gente se deixa abalar por outras coisas, a gente recebe influências negativas para afastar a gente da direção dos nossos planos, de coisas que podem melhorar a nossa vida. Então, quando você souber que algo é necessário, mas te faltar motivação, procure agir com disciplina. Procure se lembrar dos benefícios que essa atividade te proporciona, como muitas vezes a gente vai realizar uma atividade física cansado, com preguiça, sem motivação, mas busca se conectar com o propósito daquilo, a manutenção daquilo na sua saúde, no seu ânimo, nas descargas que você vai permitir que o seu corpo realize. Então, procure executar com alegria todas as tuas tarefas, ainda que te falte a motivação, que nem sempre a gente consegue contar. As abelhas fazem mel, colhendo o pólen das flores. Os pássaros cantam, entretecendo os ninhos que os acolhem. Nos lembrando de tudo de maravilhoso que se pode extrair das atividades com as quais nós nem nos damos conta do quão elas fazem a diferença, sendo parte de um processo. Então, quantas vezes eu subestimo a importância da parte que me cabe na minha vida, num contexto geral, no meu trabalho. Não te queixes da vida. Se todos nós estamos inseridos exatamente no meio em que mais necessitamos para ter êxito nas nossas provas, talvez se soubéssemos o que motivou a nossa escolha daquele lugar, nos dessemos conta do presente que estamos tendo com essa oportunidade. Mas talvez isso também nos atrapalhasse em outros aspectos, em saber do quantos equívocos nós cometemos em outras existências. Então, procure executar os convites, as oportunidades, os obstáculos, os desafios do dia a dia com alegria, com resignação, aguardando que as coisas se estabilizem, se normalizem. Tens agora aquilo de que mais necessitas para o seu aprendizado. A gente acabou de falar sobre isso, né? Não ambiciones trilhar o caminho alheio. Quantas vezes, bem-vinda Camila, quantas vezes a gente... Bem-vindo, Serginho. Não ambiciones trilhar o caminho alheio. Quantas vezes a gente, equivocadamente, tece opiniões sobre o caminho do outro, né? E acha que a vida dele é mais fácil, que ele tem menos dificuldade, que ele tem menos provas. Quantas vezes a gente não tem acesso a esses momentos na vida dos outros, né? Ainda mais hoje em dia, onde as redes sociais não nos estimulam a compartilhar os momentos de dificuldade, de prova, as pessoas só colocam ali as vitórias, as conquistas, a gente fica muito desorientado, né? E quantas vezes, passando por uma dificuldade, a gente olha o outro ali, olha os capítulos bons, as viagens, a pessoa passa muito tempo sem postar nada. Quando ela viaja, ela posta e a gente fica sem parâmetro ali, né? O acesso que a gente teve, aquela janelinha que a gente teve acesso, foram só das coisas boas. Então, muitas vezes a gente se deixa, né? A gente se pega se comparando com a trajetória do outro, sendo que a nossa régua é totalmente diferente. Então, em qualquer posição que ocupe, o homem não é poupado da luta. Não ambiciones trilhar o caminho alheio. Bem-vinda, Lilian, querida.
Chegou alguém na frente. A esposa vai atender. Mas muitas vezes aquela pessoa que está ali se mostrando firme, forte, está travando uma luta que você talvez não fosse capaz de suportar. Talvez você não tivesse disposto a lidar com todas as renúncias que aquela pessoa teve que fazer para conquistar aquele momento de felicidade transitória, aquele momento de satisfação. Os que aparentam tranquilidade talvez estejam chorando por dentro. Quantos irmãos não têm coragem de reconhecer que estão passando por uma dificuldade, de se abrir, de se mostrar vulnerável? Por pior que seja a dificuldade que ela está atravessando, muitas vezes ela não consegue colocar para fora e não consegue se permitir esse pedido de auxílio. E aí você nem percebe o quanto você poderia ser útil, o quanto abençoado você é, porque apesar das limitações que você tem, você não está tendo que lidar com um desafio tão grande quanto aquele irmão, quanto aquela pessoa pode estar enfrentando. Valoriza o teu corpo, os teus familiares, o teu trabalho, a tua experiência evolutiva. O corpo que você tem é o maior presente dessa existência, é o que te possibilita estar nesse planeta junto com os seus amores, junto com os seus desafios. Muitos outros irmãos estão aqui nesse momento, ansiosos pela oportunidade de reencarnar, de estar novamente numa oportunidade reencarnatória, evolutiva, junto com os seus amores. Aguardam por muito tempo. E quando a gente está aqui, nem sempre a gente se dá conta do quão é precioso esse recurso que a gente tem, essa máquina de viver que é o corpo físico, no qual eu sou um espírito imortal num corpo de carne transitório. Valoriza os teus familiares. Quantas vezes a gente se despede dos familiares, deixando que eles levem mágoa, ou a gente levando mágoa, e aí a gente nem sempre tem a oportunidade de dizer o quanto a gente está arrependido, o quanto a gente amava, o quanto a gente passou a sentir falta daquela pessoa. A gente não sabe do dia de amanhã. Então valoriza os teus familiares, porque essa é a primeira escola da vida. Esses são os espíritos que primeiro se comprometeram em te acolher nessa existência, em oferecer para você oportunidades de evolução, de crescimento, e por que não de desafio, acolhendo também as suas dificuldades, porque a gente reclama dos nossos familiares como se nós fôssemos perfeitos, manjares dos deuses, né? Não fôssemos um desafio em carne e osso, mas todos nós somos. Então, da mesma forma que a gente gostaria de ser compreendido, ouvido, a gente ouve, a gente é compreensivo, a gente é acolhedor. Valoriza o teu trabalho provém a sua subsistência aqui na Terra. E se não, provém as oportunidades de relacionamento que você precisa, as oportunidades de educação da sua rotina, desenvolvimento das suas habilidades, participação do contexto geral como engrenagem na sociedade. Valoriza a tua experiência evolutiva. O momento em que você se encontra hoje é condizente com a maturidade que você tem. E a maturidade que você tem é condizente com o momento que você atravessa. Então as provas que você passou lá atrás e que talvez hoje você julgue que você não teve tanto êxito foram importantes para que você hoje tivesse a maturidade, a mentalidade que você tem e que você pudesse contar com um raciocínio que lá atrás você não pôde. Mas que bom que hoje você tem percepção disso. Porque as provas nos encontram exatamente no momento em que a gente está pronto para lidar com elas. Talvez hoje você agisse de forma diferente, mas naquele momento você lançou mão de todos os recursos que você tinha à sua disposição. E não podia ter sido diferente lá atrás, mas hoje pode. Caso recebesses mais, talvez não soubesses o que fazer com tanto. Quantas vezes a gente também julga o nosso irmão, o nosso semelhante. Mas se tivesse uma posição igual, talvez tivesse uma reação ainda mais infeliz, ainda mais comprometedora. Um sorriso sincero opera prodígios.
Então, ainda que eu não tenha a oportunidade de acessar todos os desafios que um irmão pode estar atravessando, um sorriso pode imprimir toda a solidariedade que esse irmão precisa para se abrir, para se permitir, para se sentir encorajado. Não é tão gostoso receber as pessoas com um sorriso, se conectar através do bom ânimo, chegar num lugar e ser recebido com um sorriso, não é maravilhoso? Mas o quanto a gente está atento, mesmo naqueles dias em que a gente acorda com frio, cansado, em oferecer um sorriso para melhorar o dia de quem quer que possa estar atravessando qualquer dificuldade e talvez não tenha encontrado ainda a oportunidade de pedir socorro. Desculpa. Bem-vinda, Carol. Não agraves a tua prova com a melancolia. Quantas vezes a gente fecha o acesso dos nossos mentores porque a gente escolhe permanecer no estado de melancolia, nutrindo o nosso campo espiritual com melancolia, com sentimentos ruins, com tristeza, com autopiedade. E aí eu ocupo tanto a minha mente com esses pensamentos que eu negligencio a inspiração dos meus mentores e alimento o eco dos irmãos que também estão atravessando essa prova, mas que não têm a capacidade de me ajudar naquele momento. Se eu me permito me reequilibrar, buscar olhar o lado bom dos desafios, buscar pedir socorro, buscar sustentar o sorriso, buscar estender a mão, buscar trabalhar no bem, eu estou criando sim suscetibilidade, abrindo caminho para que os meus mentores se conectem comigo, a minha situação melhore de alguma forma e eu possa então compartilhar esse padrão vibratório com outras pessoas que estejam à minha volta. Vocês estão me ouvindo? Recebi uma ligação de vídeo aqui. Cancelei, mas da última vez que isso aconteceu, as pessoas deixaram de conseguir. Meu sogro. Vocês estão me ouvindo? Se tiverem, bota uma mãozinha aí pra mim, por favor, pra eu poder continuar. Porque da outra vez, da metade do culto até o final, ninguém estava mais me ouvindo. Quem tá comigo aí tá me ouvindo? Bota uma mãozinha pra mim. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo retorno. Então vamos passar para fazer a nossa leitura do Minutos com Chico Xavier, que é a nossa segunda obra aí da noite. Obrigado, Lilian, pelo retorno. Obrigado, Glória. Obrigado, Maristela. Vocês são os amores mesmo. Opa! Benefícios da oração é a página desse livro. Hoje são 28/10/25. Então vamos lá? Benefícios da oração. É indispensável compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual no levantamento de nossas energias. Essa reflexão é do Padre Eustáquio, no livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier. Vamos compreender um pouquinho melhor essa afirmação. Dentre os inúmeros benefícios da oração, a palavra do mensageiro de luz, que na última encarnação prodigalizou inúmeras curas, destaca a ocorrência da transfusão de energias espirituais que se dá no momento da prece. Bem-vinda, Cristal. Então a gente estava falando na leitura anterior do quanto a nossa melancolia nos afasta da comunhão com os nossos mentores, né? Da inspiração que tantas vezes a gente pede, mas não se coloca em condições de receber. E aí, essa segunda página já começou nos recordando desse recurso, né? Tem uma frase que eu gosto sempre de lembrar, que é a nossa distância para a luz é de apenas uma prece. Então, diante de qualquer momento de dificuldade, o canal mais rápido de conexão com os nossos mentores, com Desculpa, rejeitei mais uma vez aqui a chamada. Equivalente ao processo de transfusão sanguínea, nós recebemos no instante da oração
o que o benfeitor chama de plasma espiritual. No plasma sanguíneo se encontram os glóbulos vermelhos, e o volume abaixo do normal desses glóbulos pode levar uma pessoa a ter anemia. São aspectos científicos, né? Poderemos, assim, concluir que no plasma espiritual também encontramos substâncias que irão aumentar as nossas reservas de forças energéticas para superarmos os nossos padecimentos. A gente já passou a compreender, né, de que todos os males do corpo físico têm início no campo perispiritual, seja pelas provas assumidas em outras existências ou pelas nossas escolhas equivocadas, que vão impregnando o nosso campo extrafísico. Guardadas as devidas proporções, poderíamos afirmar que a prece é um poderoso suplemento vitamínico. As dificuldades do dia a dia costumam operar um desgaste de nossas energias. Quantas vezes o cansaço, os desafios fazem com que a gente abaixe mesmo ali o nosso bom ânimo, o nosso bom humor, e aí a gente tem cada vez mais dificuldade de assimilar as coisas boas, de perceber as coisas boas à nossa volta. Uma prece é capaz de mudar o nosso quadro, a nossa psicosfera. Amor, só um minutinho, pessoal. Atende seu pai, que ele já me ligou 4 vezes no vídeo e eu rejeitei chamada. Desculpa, pessoal. Vamos lá. As dificuldades do dia a dia costumam operar um desgaste de nossas energias. A preocupação, o medo, a aflição, a ansiedade e o desespero são como grandes válvulas por onde nossas reservas de força costumam se desvanecer. Ocorre uma espécie de hemorragia magnética. Isso explica o motivo pelo qual nos sentimos abatidos e desanimados quando enfrentamos uma determinada situação mais estressante. Quando às vezes a gente encontra uma pessoa que está tão desajustada, que tem uma atmosfera tão pesada, e se a gente não estiver bem, a gente fala: ai, parece que fulano sugou minha energia. Ai, como eu estou cansado depois de ter tido contato com aquela pessoa. Vejamos como uma pessoa chega a envelhecer depois de atravessar uma fase de provações. Às vezes a gente se torna muito nítido, né? Quando a gente encontra uma pessoa que a gente está acostumado a ter no nosso convívio e aí, de alguma forma, ela precisa se afastar por alguma situação que ela estava atravessando e aí ela volta dessa provação, dessa situação com um ânimo bem afetado e a fisionomia muda completamente, o jeito de falar. Então isso afeta muito a gente fisiologicamente, né? Vejamos como uma pessoa chega a envelhecer depois de atravessar uma fase de provações. Até os cabelos embranquecem quando não caem. Perda de energia vital que a prece poderia repor. A oração é o posto de abastecimento de nossas energias. É o momento de renovação de nossas forças. É um instante em que Deus fala conosco e nos supre dos nutrientes espirituais necessários ao nosso revigoramento. Quem ora é mais forte, quem ora é mais sábio, quem ora está mais perto de Deus e, portanto, mais perto de equacionar os seus padecimentos. Não por acaso a gente recebe a orientação de que, eu ouço falar desde sempre que é importante fazer uma prece ao acordar e uma prece a dormir. Então, ao dormir, pedindo para que a gente se acalme, consiga fazer um bom desligamento, consiga dormir, recuperar as energias do corpo físico, exercer a nossa gratidão pelas oportunidades que a gente teve ao longo do dia, refletir sobre os nossos possíveis equívocos. E outra de manhã, pedindo energia para que a gente possa acordar bem, agradecer pela oportunidade de levantar e exercer autonomia sobre nossa máquina de viver, poder levantar da cama, encher o pulmão de ar, expressar as nossas ideias, pedir força para lidar com os desafios do dia a dia. Mas a doutrina espírita fala que é importante a gente recorrer a esse benefício gratuito e ilimitado todas as horas dos nossos dias. Diante de qualquer nova situação que eu for me colocar, pedir inspiração, orientação. Diante de qualquer prova que eu tenha concluído, agradecer pela oportunidade. Diante de qualquer desafio que eu tenha atravessado, pedir que os laços sejam cortados e que você retome a autonomia diante daquela situação. Parece tão maravilhosa, é um recurso tão brilhante que se a gente se desse conta, a gente usava
o dia inteiro. Que tal você deixar que o Pai lhe dê agora o alimento de que você está necessitado? Entre logo nessa conexão divina e esteja online com Deus em todos os lances de sua vida e cure rapidamente essa anemia espiritual. A gente já aprendeu a buscar os mecanismos da saúde, né, diante do momento de fragilidade. A gente sabe que deve buscar uma alimentação equilibrada, prática de exercícios com regularidade, evitar o estresse, dormir mais. E assim a gente está contando com os recursos que vão fortalecer a nossa imunidade física, né? Mas é a nossa imunidade espiritual. O quanto a gente está atento para não nutrir pensamentos ruins, para se comprometer com atividades no bem, buscar serviços voluntários, buscar compreender diante de qualquer religião, porque para desenvolver a sua espiritualidade você não precisa necessariamente ser espírita. Desde que você busque se conectar com o divino, que você busque se conectar com seus mentores, com seus anjos de guarda, que você faça o bem, que você não faça o outro, que você não gostaria de receber, isso é exercitar a sua espiritualidade. O quanto a gente está comprometido, a gente está atento à necessidade de se comprometer com boas atitudes, com boas escolhas para manter a nossa imunidade espiritual elevada, para não nos tornar ainda mais acessíveis do que nós já somos às influências negativas, das quais a gente todos os dias está exposto em todos os lugares que a gente frequenta, já que a gente está envolvido por tantos outros irmãos que estão atravessando provas tão grandes ou iguais às nossas. Muito boas as reflexões dessa página, espero que também tenham feito sentido para você por aí. Então, para a gente poder encerrar, lembrando que lá no início a gente falou da importância da gente pegar um copo d'água, uma garrafa, para a gente poder juntos pedir para a espiritualidade fluidificar em nosso favor, transformar as moléculas dessa água de acordo com as necessidades de cada um e beber pensando que de fato está ingerindo o remédio para as nossas dificuldades, buscando nos fortalecer ao longo dessa noite, da semana. E aí o pedido dessa noite vai ser um pouquinho mais forte, porque como eu falei lá no início, a gente vai ficar de recesso aí por 2 ou 3 semanas, se não me engano. Não se preocupem que alguns dias antes do dia que a gente for retomar, eu venho aqui e coloco a caixinha, lembrando que na verdade, quando encerrar o culto, eu vou salvar o conteúdo para poder postar, deixar disponível, né? Tanto aqui quanto no YouTube. Não esqueça de se inscrever lá no nosso canal e nos ajudar a propagar essa nossa iniciativa. Tomara que essas reflexões, esse conteúdo chegue a quem está precisando. Então, se por um acaso não foi por acaso, você se lembrou de alguém ao longo dessa noite, ao longo desse culto do Evangelho, não deixe de encaminhar o aviãozinho aí e mandar para esse irmão, porque com certeza as reflexões chegarão em boa hora. Então vamos orar? Querido Mestre Jesus, Deus soberanamente justo e bom, gratidão por mais esse dia, pela oportunidade de despertar de manhãzinha com autonomia sobre os sentidos, desse corpo físico, dessa máquina de viver, desse presente que me permite experimentar as oportunidades mais perfeitas para o meu processo evolutivo, que eu possa me sentir fortalecido quanto de fato eu estou para levantar todos os dias e atravessar as provas com as quais eu me comprometi. Mestre querido, envolve a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso estado, a todos os irmãos que permanecem atravessando desafios. Envolve aqueles que ainda estão carentes da sua palavra, que possam encontrar no seu propósito, Mestre, o guia para as suas escolhas. Acalma os ânimos aí afora. Permite que esses irmãos possam também receber a sua inspiração, sendo acolhidos aonde quer que eles se encontrem, Mestre. Afugenta as sombras, traz à escuridão a sua luz, envolve a cada irmão
diante de qualquer prova, hoje, agora e sempre. Não deixe de complementar essa água, transformando essas moléculas, manipulando o conteúdo desse copo, dessa garrafa, dessa caneca, dessa taça, transformando ela no bálsamo fortalecedor, para que possamos, ao longo dessa noite, nos desdobrarmos, seguirmos junto com os nossos mentores em oportunidades de estudo, de trabalho no bem, e amanhã acordarmos nos sentindo ainda mais fortalecidos. Nos envolve os meus amores, aos meus desafios, aos meus irmãos, aos meus amigos, a todos nós, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Poxa, Lisa, uma pena que você chegou só agora, mas o conteúdo de hoje vai ficar salvo no meu feed. Eu oculto as demais, então no feed fica só a última, no caso de hoje. Mas se você jogar para o lado, arrastar para o lado, aí tem mais de 1 ano de trabalho de lives do culto do Evangelho no Lar, na parte dos Reels. E esse conteúdo também vai estar já disponível no YouTube, no nosso canal. Então não deixa de se inscrever e de ajudar a gente a divulgar esse conteúdo, tá bom? Você que me acolheu na sua casa nessa noite, muito obrigado. Obrigado por ter me feito companhia também na minha. Um beijo grande, fiquem com Deus.